Então, a aula de hoje vai ser uma aula sobre teste de hipótese. Então, vou dar os conceitos básicos para vocês, o que é uma hipótese nula, o que é uma hipótese alternativa, vou dar alguns exemplos. Esse material ele foi baseado no capítulo 12 do livro do Bussab, Estatística Básica, e no capítulo 9 do livro de Estatística Aplicada para Engenheiros do Montgomery. Então, basicamente, vou dar uma introdução, vou falar para vocês o que é uma hipótese nula e o que é uma hipótese alternativa. Então, muitas vezes eu posso estar interessado em aceitar ou em rejeitar uma afirmação sobre um parâmetro. Isso é que a gente chama de uma hipótese. Por exemplo, eu quero testar se a altura média dos alunos da UFOP está acima de 1,60, tá? E eu preciso de tomar uma decisão a respeito dessa afirmação. Eu preciso decidir se essa afirmação é falsa ou se ela é verdadeira. Isso é que a gente chama de um teste de hipótese. E a gente vai ver mais à frente que ele tem uma conexão muito forte com o intervalo de confiança, que a gente já viu nas aulas passadas. Por exemplo, eu posso querer comparar o valor de uma população, de uma média de uma população, com um valor especificado. Vamos supor, eu estou produzindo um conjunto de peças e eu quero ver se o diâmetro dessa peça tem uma média igual a 5 centímetros. Isso é que a gente chama de estudo comparativo, tá? Eu posso querer comparar duas populações. Por exemplo, eu estou lançando uma nova droga no mercado e eu quero ver se ela é eficiente para combater uma determinada doença. Eu vou e, por exemplo, pressão sanguínea. Eu vou comparar a pressão sanguínea dos pacientes após utilizar o medicamento em duas populações diferentes. Um grupo placebo, um grupo controle, né? E o grupo que eu, de fato, apliquei o medicamento. Mas aqui, nesse curso, a gente vai lidar só para o caso de uma população. O caso de duas populações, vocês vão ver mais à frente no curso. Então, o que é uma hipótese estatística? É uma afirmação sobre o parâmetro. Ele pode ser tanto uma afirmação de uma ou de mais populações, como eu falei. Ou eu posso estar afirmando alguma coisa sobre a média de uma população apenas, ou eu posso estar querendo comparar. E eu uso distribuições para representar essa população. Por exemplo, se eu estou querendo fazer uma comparação sobre médias, eu posso falar que a média, por exemplo, média de altura, eu posso falar que a altura segue uma distribuição normal, como a média μ, que eu não sei qual que é o seu valor. E uma hipótese, ela vai ser, então, uma afirmação sobre essa distribuição de probabilidade. Por exemplo, sobre a distribuição normal. E ela envolve um ou mais parâmetros dessa distribuição. Pode envolver a média, pode envolver a variância. Aqui nesse curso a gente vai ver só a média e a proporção. A gente não vai ver testes para variância. Então, como eu já falei, uma hipótese vai ser sempre uma afirmação sobre a população. E geralmente ela vai dizer respeito a parâmetros dessa população. Por exemplo, se eu estou analisando a taxa de queima de um propelente sólido, e a taxa de queima é uma variável aleatória. Por quê? Porque ela tem uma distribuição de probabilidade. Antes de eu observar qual que é essa taxa de queima, eu não sei qual que é o valor. Mas eu estou apenas interessada na média dessa taxa. Eu quero decidir se essa média é ou não 50 centímetros por segundo. Então, vou testar essas hipóteses. A hipótese nula de que a média é igual a 50 centímetros por segundo e a hipótese alternativa de que a média é diferente de 50 centímetros por segundo. H0, que a gente chama de hipótese nula, ela vai sempre conter a igualdade. Por exemplo, nesse caso, a H0, a hipótese nula, é de que μ é igual a 50 centímetros por segundo. Já a H1, que a gente chama de hipótese alternativa, ela sempre vai conter uma desigualdade, ou uma diferença, ou um sinal de maior ou de menor, como a gente vai ver em seguida. E ela é o oposto do que é afirmado na hipótese nula. E ela representa a conclusão que eu vou tirar se a hipótese nula é rejeitada. Então, por exemplo, se eu rejeitar a hipótese que μ é igual a 50, eu concluo que a H1 é verdadeira, ou seja, que μ é diferente de 50. Esse tipo de teste é chamado, esse tipo de hipótese, é chamado de hipótese bilateral.
Porque eu estou testando se Mi é igual ou diferente de 50. Se Mi é diferente de 50, ele pode tanto ser menor, pode ser 48, 49, ou pode ser maior. 51, 52. Ou então eu posso estar interessado em testar hipóteses unilaterais, que são hipóteses desse tipo aqui. Vamos supor, se eu te falo assim, eu tenho certeza que a média é menor ou é igual a 50. Então, não tem por que eu testar se ela é maior. Então, eu vou testar na hipótese nula se ela é igual a 50 e na hipótese alternativa se ela é menor do que 50. Ou então, eu te falo assim, eu tenho certeza que a média é maior ou igual a 50. Então, eu não preciso testar se ela é menor. Então, eu vou testar se ela é igual a 50 ou se ela é maior do que 50, certo? E as hipóteses, elas são afirmações sempre sobre a população. Ela não é uma afirmação sobre a amostra. Então, se eu te falar assim, eu estou testando uma hipótese nula de que X barra, ou seja, de que a média amostral é 50, isso está totalmente errado. Porque eu não preciso testar, né, nada sobre a média amostral, porque eu observo a média amostral. O que eu não sei é sobre a população, tá? E o valor do parâmetro que eu especifiquei, esse valor de 50, ele pode ser especificado de várias maneiras. Por exemplo, eu posso utilizar experimentos passados. Vamos supor, quero verificar se houve uma alteração, tá? Vamos supor, eu estou fabricando latinhas de refrigerante e, em média, cada latinha tem um volume de 300 ml. E eu quero verificar se a média é de fato 300 ml. Ou eu quero verificar se um modelo está correto. Ou eu quero verificar, por exemplo, se ele obedece considerações externas. Por exemplo, se um produto obedece especificações do consumidor. Vamos supor, se eu te falo assim, eu estou comprando um lote de um determinado produto e eu quero testar se a quantidade defeituosa é no máximo de proporção de defeituosa é no máximo de 10%. Então, esse 10% veio de uma especificação anterior. E eu vou sempre utilizar a informação que eu tenho da amostra para testar a minha hipótese, porque é tudo que eu tenho, né? Então, se essa informação da amostra ela é consistente com a minha hipótese, eu não rejeito. Vamos supor, eu estou testando se a média é 50. Aí eu vou e tiro uma amostra e obtenho uma média de 49,9. Então, é bem provável que a média seja 50, porque mesmo se eu tiver uma média global de 49 de 50, eu ainda posso tirar uma média de uma amostra que seja de 49,9. Mas se essa informação ela é inconsistente, ela é pouco provável, eu rejeito. Por exemplo, se eu estou testando que a média é 50, mas eu obtenho uma média amostral de 70. Então, vamos supor, se eu tenho 100 produtos e eu pego 5 deles, se a média do 100 é 50, pode ser que aqueles 5 que eu dei um azar, peguei os 5 maiores, tenham uma média de 60, mas uma média de 70 é muito alto, tá? E a gente nunca vai poder saber se a hipótese ela é falsa ou não, porque eu não tenho informação sobre toda a população, eu tenho informação só sobre a amostra. Eu vou ter apenas a probabilidade de eu estar errando. Eu falar que a média não é 50, mas isso não é verdade. E eu vou querer, a gente vai ver, minimizar essa probabilidade. Então, vamos ver um exemplo. Uma indústria, ela compra parafusos importados, tá? E esses parafusos, eles têm que satisfazer algumas exigências dessa indústria. E uma delas é a resistência à tração. Então, a variável que eu estou interessada aqui é a resistência à tração. E esses parafusos, eles podem ser fabricados tanto pelo país A ou pelo país B. E eu quero saber de qual país que esses parafusos vêm, analisando somente a resistência à tração. O país A, ele afirma que a resistência média à tração dos parafusos que ele produz é de 145 kg, com desvio padrão de 12 kg. Já o país B, ele afirma que a resistência média à tração dos parafusos que ele produz é de 155 kg, com desvio padrão de 20 kg, tá?